Olá a todos, sejam bem-vindos a esta videoaula de AutoCAD. Nesta videoaula vamos fazer o exercício 10, que consiste num desenho ligeiramente diferente daquele que temos vindo a fazer ao longo das sessões. É um desenho que consiste numa planta de uma casa, de uma habitação, onde vamos então utilizar os comandos de desenho e também os comandos de modificação. Será um desenho até para vocês poderem praticar mais a utilização dos comandos mais utilizados em AutoCAD. Eu vou principalmente utilizar o comando de Line, o comando Offset para criar as paralelas, o comando Fillet para criar os cantos com raio zero e, por fim, vamos então selecionar a layer das cotas e aplicar as respectivas cotagens. Vou começar por selecionar um novo fecheiro a partir do modelo AKDISO, uma vez que vamos ter layers diferentes. E em Layer Properties vou começar por criar as minhas camadas de desenho. A primeira camada de desenho vai ser para as paredes, depois vou ter outra para os pavimentos, a terceira pode ser para as cotas. As cotas vão ficar, por exemplo, a 254, que é um cinza claro, e a uma espessura de 0,13. As paredes podem ficar, por exemplo, a cian, com uma espessura de 0,30, e os pavimentos vamos colocá-los, por exemplo, a verde, com uma espessura um bocadinho mais baixa que as paredes, 0,20. Duplo clique na layer das paredes e vamos fechar, e eu vou já gravar este exercício com o nome EX10. Para começar por fazer este exercício, vamos, por exemplo, posicionar a nossa planta na origem, no 00, no canto inferior esquerdo. Então, eu vou começar por criar uma linha. Já agora, outro pormenor que têm de verificar será as unidades, porque aqui vamos trabalhar então em metros com duas casas decimais, porque as plantas normalmente são sempre desenhadas em metros. Eu vou criar então a minha primeira linha na coordenada 0,0 e aqui o orto é muito útil para manter sempre as paredes na vertical ou na horizontal. A primeira linha vai ter 1.1 de comprimento e eu valido duas vezes com o Enter. Como não a consigo ver, faço duplo clique na roda do rato para poder então aproximar, e aqui tenho a minha primeira linha. De seguida temos uma linha a 1.25, novamente 1.25, Enter. E aqui já temos a nossa primeira parede. As paredes têm 0,15 de espessura, então nós vamos fazer aqui um offset a 0,15 desta linha para a direita, e com uma linha já consigo fechar aqui o topo da parede. Vou só ativar aqui as espessuras para conseguirmos ver melhor a diferença de espessuras que vai existir. Portanto, fizemos o primeiro segmento de parede. Se calhar vamos fazer já aqui do lado esquerdo também, vamos já fazer os pavimentos. Então vou selecionar a layer dos pavimentos e com uma linha vou a este endpoint e marco 0.15 também. Depois para cima temos 9.96. Novamente para a direita 0.15, que é a espessura também dos pilares. Isto ainda pertence aos pavimentos. 0.15.
E temos outra parede com 3.49. Então agora alteramos para a layer das paredes e com uma linha desenhamos a 3.49. Com o offset novamente a 0,15 fazemos a nossa espessura da parede e vamos fechar os topos com 2 segmentos de reta. Aqui temos um corredor com 1 metro, eu vou utilizar por exemplo o offset com 1 metro e da linha de dentro para a direita vamos dar então 1 metro, portanto criar uma linha com 1 metro de afastamento. Depois temos aqui um prolongamento de linha a 2.25, então vou selecionar esta linha e puxo para cima e marco 2.25 para ela ser prolongada. E ainda temos aqui um prolongamento também para baixo de 1 metro, 1 metro mais 0.12. Então aqui basta puxar este ponto e marco 1.12. Agora sim, um offset a 0.15 para conseguirmos encontrar a espessura da nossa parede. Já vou fechá-la cá em cima, no topo. 0.85, cá em baixo. Bem, até aqui já verificaram que os comandos são quase sempre os mesmos, é a linha, é o offset, eventualmente se tiverem de cortar, como eu vou fazer aqui, será o fillet, portanto vou fazer aqui um offset, e para cortar este canto vou utilizar o fillet com raio igual a 0 e vou clicar por dentro do canto. São quase sempre os mesmos, portanto eu vou aqui continuar a desenhar e no fim iremos então aplicar a cotagem.
Para criar os pilares, aconselho a utilizarem o Rectangle Array. Basta selecionar o vosso primeiro pilar, validar e indicar quantas linhas e quantas colunas pretendem. Neste caso será uma coluna com 8 linhas. O espaçamento entre as colunas será 1 metro. Para inverter a direção do array, basta selecionar o campo Between e colocar um valor negativo, -1. E neste caso, o array fica então criado para baixo. Para continuar a editar, vocês têm de explodir o array. Neste caso não será -1, será -1.12, que é o espaçamento entre as colunas mais a espessura da própria coluna em si, que será os .12. Para inverter a direção do array, devem colocar um valor negativo no valor entre as colunas. Então, neste caso, vamos colocar -1.12, porque é 1 metro entre as colunas mais a espessura da própria coluna. E, de seguida, para continuar a editar, basta selecionar o Rectangular Array e pressionam o X para explodir e então editar manualmente cada entidade, uma vez que temos aqui algumas colunas que estão embutidas dentro da própria parede. E temos então a planta terminada, falta apenas fechar aqui este pequeno pavimento cá em cima, com uma linha horizontal. Falta também fechar o acesso à varanda. E terminamos. Então, de seguida vamos selecionar a layer das cotas e aplicar as respectivas cotagens. Eu vou inserir uma primeira cota e vou ajustar os parâmetros, porque se vocês repararem ela está muito grande. Vamos abrir o painel Dimension Style com a tecla D, Modify, e vamos alterar aqui o fator de escala para 0.1. Vou só testar para ver se já está na dimensão correta. Se calhar ainda vou baixar ligeiramente o valor. 0.08.
De seguida vou abrir o separador Lines. Vamos já ativar a opção Fixed Length Extension Lines para que as linhas de extensão não sejam prolongadas até ao ponto de origem. E no separador Symbols and Arrows vou selecionar o tipo de seta oblíquo. Ok? E Close. E aqui temos então o nosso estilo de cotagem adaptado à nossa planta. Os tipos de cotagem aqui são praticamente quase todos lineares e podemos ter um ou outro angular. No separador Annotate nós temos uma ferramenta que é o Quick Dimension, que é esta que tem o relâmpago. E esta ferramenta é muito útil para nós podermos cotar plantas, uma vez que as cotas ficam logo todas alinhadas. Então, para nós cotarmos com o Quick Dimension, basta fazerem uma seleção no local onde pretendem cotar. Vamos supor que eu quero cotar a parte do lado esquerdo da planta. Então eu faço uma seleção das linhas que pretendo cotar. Tentem selecionar só as linhas externas, ou seja, todas as linhas que estão do lado esquerdo da planta, validam com o botão do lado direito do rato e vão fixar as cotas então do lado esquerdo. E reparem que elas ficam já praticamente todas alinhadas. Quanto mais elementos selecionarem, mais cotas ele vai adicionar. Por exemplo, em relação às cotas inferiores, eu vou selecionar estas 3 linhas, vou ainda selecionar, por exemplo, esta linha aqui que me vai dar a espessura da parede e esta aqui também, do lado direito, e valido então com o botão do lado direito e Enter. E aqui tenho as minhas cotas já criadas. Para inserir as cotas gerais, então aí já terão de selecionar apenas as linhas que pretendem cotar. Vou ainda adicionar esta linha aqui. Esta cota não pretendo, só pretendo a cota de 1.1. Depois, para selecionar estas linhas que têm o ângulo de 10, então eu vou dar um clique na linha inferior e vou também selecionar os laterais das colunas. Selecionar este e vou ainda selecionar este. Valido. Para cotar a parte superior da nossa planta, vou selecionar principalmente o exterior, valido, e aqui tenho mais 2 cotas. Cotas internas. Cotas internas tenho as linhas de dentro da varanda, reparem aqui. Alterei aqui o estilo sem querer. Portanto, vou selecionar estas linhas de cima do topo da varanda e também vou puxar ligeiramente estas para cima. Pode haver um ou outro caso em que aconteça que a cota fique sobreposta, então vocês podem na selecionar e vão ao separador das Properties e têm aqui em baixo o campo Text Movement e vocês selecionam Move Text Add Letter para ele adicionar uma pequena seta e posicionar o texto fora da linha de cota. Terminei então de adicionar o resto das cotas e iremos continuar depois de seguida com o nosso próximo exercício.
Bem, depois de cotada a nossa planta, vamos então trabalhar sobre os layouts. Então, os layouts é uma secção do AutoCAD, do nosso ambiente de trabalho, que nos permitem configurar as várias folhas de desenho. Se eu aceder aqui ao layout 1, reparem que tenho uma folha A4 na horizontal, e ainda tenho aqui umas determinadas margens que estão definidas por este tracejado, que estão associadas à impressora que está selecionada. Eu vou configurar esta folha para um A4 vertical e posteriormente vamos desenhar a nossa folha de desenho, o nosso esquema de desenho, para poder então trabalhar com os atributos dentro de blocos. Depois de concluído o vosso desenho, portanto, depois de terem inserido as vossas cotas, vamos então dar continuidade ao nosso trabalho, falando um bocadinho na secção dos layouts. Grande parte dos utilizadores do AutoCAD utilizam apenas o ambiente Model e fazem a impressão sempre a partir deste ambiente. No entanto, o AutoCAD tem aqui alguns separadores para configurar as nossas folhas de desenho. E é aqui que entram os layouts, portanto é a secção dos layouts. Por defeito, o AutoCAD tem 2 layouts ativos. Se eventualmente quiserem criar mais, basta clicar aqui no sinal de mais. E para eliminar, clicam com o botão do lado direito e apagam com a opção Delete. Os layouts servem então para vocês poderem configurar uma folha de desenho, por exemplo, no formato A1, com uma planta a uma determinada escala, e no layout 2 podem ter então a folha configurada para um A3, também com a planta com uma escala inferior. Portanto, uma vez configuradas as folhas, a impressão torna-se muito mais rápida. Já está tudo preparado para enviar apenas para a plotter. Eu vou começar por configurar o nosso layout 1, porque vamos criar a nossa legenda da folha de desenho, a legenda e o bloco com alguns atributos para a pessoa poder preencher a nossa folha muito mais rápido. Então, para começar, vou configurar a folha do layout 1 com o botão do lado direito em cima do layout 1, acedemos à opção Page Setup Manager. De seguida clicamos em Modify e temos aqui a opção da impressora. Eu vou selecionar DWG to PDF. Isto é uma configuração de impressora que o AutoCAD instala quando instala o software, e em termos de paper size, que é a dimensão do papel, vamos escolher, por exemplo, o ISO Full Bleed A4, que não tem margens de segurança. Uma vez que ele vai converter para PDF, vamos imprimir mesmo até à margem. Selecionam ainda a opção do lado direito Portrait, que é a opção vertical. Ok. E Close. Eu vou começar por eliminar também esta janela, que é uma viewport. Eu vou selecionar o contorno e pressiono a tecla Delete. Para desenhar a nossa legenda, vamos começar por criar uma nova camada, uma nova layer, e vou-lhe chamar legenda. Vai ficar com uma cor ser 253, por exemplo, um cinza, a 013, que é uma espessura relativamente baixa. E vou desenhá-la aqui ao lado da folha, porque posteriormente será convertida em bloco, e então quando convertermos em bloco e adicionarmos os atributos, é que vamos importá-la para o nosso layout final. Então vamos começar por desenhar a nossa legenda com as medidas de um A4, 210 por 297. E de seguida
nós temos aqui já margens definidas segundo as normas de desenho técnico. Eu vou dar 5 mm de afastamento na margem inferior, na direita e na margem do topo, e 25 mm na margem da esquerda, para a pessoa poder, por exemplo, furar a folha e anexar num dossiê. Portanto, temos aqui um offset a 5 e um offset a 25 do lado esquerdo para dentro. Para cortar os cantos, vou utilizar o filete com raio 0. É só chamá-lo, depois da primeira vez de utilizarem, é só chamá-lo com a barra de espaços e clicarem uma vez em cada linha, sempre por dentro do canto. Se calhar vou só mudar aqui a cor da layer para vocês conseguirem ver melhor. Vou colocar vermelho, mas depois no fim volto a colocar a mesma cor, só mesmo para conseguirem ver melhor. De seguida vamos então criar aqui o nosso bloco. Portanto, desenhamos o bloco com offsets e com linhas. Vou começar por um offset de 51 a partir da linha de dentro para cima, e vou também fazer aqui já uma série de offsets. Vou começar pelo 50, de seguida vou colocar o de 56, etc. Vamos trimar todas as linhas, selecionando estas duas linhas como fronteira, valido, e vou já eliminar o excesso de linhas. De seguida temos aqui um offset a 17, outro novamente a 17 e os restantes a 4.25. Estes offsets são todos a 4.25 e vamos ter de criar aqui subdivisões. Para criar estas subdivisões, eu vou começar por utilizar aqui um comando que é o divide. Ele está dentro do painel modify desculpem, dentro do painel draw. E ele encontra-se aqui, tem aí o comando divide e tem aí o measure. Eu vou começar pelo divide. Portanto, o divide basicamente funciona assim: eu vou selecionar uma das linhas que pretendo dividir, pode ser esta aqui de cima, e indico em quantos segmentos é que eu pretendo dividir. São 7 segmentos. Se eu fizer um zoom out e fizer uma seleção de forma a apanhar só a linha, vocês conseguem ver que ele adicionou uma série de pontos para eu poder então criar as minhas linhas verticais. E como é que eu posso encontrar os pontos? Os pontos são definidos por estes pontos auxiliares, que são os nodes,
e eu consigo visualizá-los no meu desenho se eu utilizar um comando que é o comando DDP, que é o DD Type, é o estilo de pontos. E eu vou colocar, por exemplo, o estilo do tipo cruz, ok, do tipo X. E reparem que eu já consigo identificar então onde é que eu devo iniciar os meus segmentos. Só encontram estes pontos se o vosso Object Snap tiver o Node ativo. Portanto, vou criar aqui as minhas divisões, até posso já copiar este segmento e vou copiá-lo para cada node. De seguida, podem selecionar só os nodes, só os nós. Para inserirmos a nossa planta na folha de desenho, no nosso layout, temos de criar uma viewport. E para criar uma viewport, devem aceder ao separador Layout e encontram aqui a ferramenta Rectangular, que vos permite criar uma viewport retangular, ou se clicarem na seta têm ainda acesso às opções Poligonal e Object. Neste caso vou selecionar uma viewport retangular. E vamos desenhar a viewport por dentro da nossa folha de desenho e aparece então aqui o nosso desenho que está no model, exatamente igual. Aquilo que temos de fazer é fazer duplo clique e desligar a grelha com o F7 ou cá em baixo na barra de ferramentas auxiliares, porque ele por defeito coloca a grelha visível, estão a ver? Temos de desligar. E para além disso, temos de definir a nossa escala. Faço duplo clique fora da viewport e reparem, se eu fizer duplo clique dentro, fica com o traço a bold, a cheio. Isto significa que eu estou a trabalhar no meu model. Se eu fizer duplo clique fora, esta viewport fica tipo bloqueada e eu trabalho na folha de desenho, no layout. Para definir a escala, eu vou selecionar a minha viewport, só um clique e vamos abrir o painel das Properties. E aqui do lado esquerdo temos então a escala Standard Scale. Eu vou colocar aqui uma escala, por exemplo, 10:1. Isto significa que 10 mm no papel correspondem a 1 metro, portanto esta escala está à escala 1:100, este desenho está à escala 1:100. Para ocultar o contorno da viewport, nós temos de criar uma nova layer. Eu vou criar a layer VP de viewport. Normalmente eu coloco uma cor vermelha para conseguir identificar mais facilmente e este contorno da viewport vai então para dentro da layer VP. Esta layer, depois de todas as alterações efetuadas, vocês no fim, se quiserem imprimir, desligam a layer aqui na lâmpada e deixam de ver o contorno da viewport, veem só a legenda e o desenho que pretendem imprimir. Portanto, aqui eu vou voltar a ativar. Eventualmente, se quiserem fazer alguma alteração novamente à escala, devem aceder às Properties. Às vezes nós fazemos duplo clique e com o scroll esta escala é imediatamente alterada. Então vocês têm aqui a possibilidade de bloquear o zoom. Vou voltar a colocar aqui 10. Têm a possibilidade de bloquear o zoom se ativarem esta opção Display Locked Yes. A partir do momento em que têm esta opção ativa, já não conseguem fazer duplo clique dentro da viewport para fazer edições no vosso modelo, ou seja, trabalham apenas em modo de Paper Space. Eu vou voltar a desligar, mas no fim, se já tivesse tudo concluído, então ativavam aquela opção. Vou
desligar aqui a Viewport e eventualmente se eu quisesse imprimir este desenho, teria então de aceder aqui ao botão do AutoCAD, Print, Plot. Ele vai me perguntar se eu quero imprimir várias folhas ou só uma única folha. Eu defino que é uma única folha. E tenho aqui a opção Preview em baixo para pré-visualizar o meu desenho. Se repararem, o meu desenho está a cores. Se eventualmente quiserem colocar o vosso desenho a preto e branco ou em tons de cinza, vão aqui aos estilos de canetas e colocam Grayscale. E se ativarem agora o Preview, o vosso desenho vai ficar então todo em tons de cinza. Também tem a opção Monochrome para imprimirem tudo a preto e branco. Ele imprime as várias espessuras, como podem ver, tem aqui uma espessura superior para as paredes em relação às cotas, etc. Como esta é uma versão de estudante, vocês veem que ele vai também imprimir aqui um carimbo à volta, mas nas versões profissionais isso já não acontece. Portanto, se estivesse tudo bem, validavam no OK, gravavam o vosso ficheiro PDF dentro da vossa pasta, Save, e no fim ele estaria a exportar a informação. E reparem que tem então aqui o vosso desenho. Só uma chamada de atenção: o PDF suporta layers, portanto, se vocês clicarem aqui do lado esquerdo nas camadas, vocês conseguem depois no PDF controlar a visibilidade das várias camadas de desenho. Por exemplo, se eu não quiser o desenho com cotas, desligo tudo o que está dentro da layer das cotas. Estão a ver? Se eu não quiser as paredes, desligo as paredes. Os pavimentos, a mesma coisa. Portanto, posso controlar a visibilidade das minhas camadas dentro do próprio PDF. E chegamos ao fim desta videoaula. Espero que tenham gostado e desejo-vos já a continuação de um bom trabalho.